vamos receber aqui com palmas o nosso amigo, esqueci o nome dele agora. Bantel Klaus, é isso mesmo? Klaus Bantel. Klaus Bantel. Sim. Tudo bem Obrigado. com você? Vamos sentar? Aqui. Chega mais para cá. Isso. Vamos lá. Então me conta aí, Klaus, o que é que você escreveu lá no e-mail para mim? Eu acho que você fez essa entrada só para mim, essa meia hora de palestra. A colega hoje de manhã falou, ela está com 66%, né? E está com baixa autoestima, né? Eu pensei, nossa, ela está bem. Né? O que eu tenho que contar um pouquinho, né? Eu sou alemão, sou arquiteto, eu vivo há 10 anos no Brasil, trabalho 10 anos aqui no Brasil, 10 anos na Alemanha. Aqui eu trabalhei 7 anos numa empresa como coordenador com grandes contratos, tinha uma equipe também, estou coordenando equipes, né? E há 3 anos eu tenho minha própria empresa, né? No início, né, eu tinha muitos contratos, eu estava me dando bem, né? Eu consegui 5 contratos grandes em uma semana só, né? Eu nem sabia como fazer, tinha que contratar um monte de funcionários, né? Me associei com um outro arquiteto que eu nem conheci muito bem, mas assim eu tinha que tomar decisões rápidas, né? Isso não deu muito certo, assim eu saí, né? E como que eu não tinha CREA na época, né? Eu estava preocupado que ele me dedicasse no CREA, né? Então eu dei 2 contratos para ele de presente, né? Já começa, né? Que esse que eu estava vendo hoje, né? Que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar, eu tenho problemas de receber. Agora, desde o ano passado, né, com minha empresa, entrei numa crise, né? Eu tinha que demitir todos os funcionários, né? Assim eu comecei a fazer muitos trabalhos de autoconhecimento, né? Li muitos livros, né? Mas eu penso que isso não me ajuda, porque tudo é muito assim orientado no pensamento, assim, você consegue, você vai fazer, você é bom, né? Mas eu tinha muitas emoções negativas dentro de mim, né? Então logo depois sempre mudou, né? Assim eu encontrei o trabalho do André, né? Que eu agradeço que eu encontrei e pensei, nossa, que bom. Tem que limpar muitas crenças negativas primeiro antes que você fica positivo, né? E assim eu percebi que na verdade, né, muita coisa das minhas crenças negativas, né, tem a ver com o passado, né? Eu já mudei de país, né? Eu fiquei longe dos meus pais, né? Você seguiu aquele conselho de sair da terra natal. Sim. Eu gosto daqui, né? Eu cheguei aqui, eu acho que a minha alma se encontrou, né? Então, no início, né, me senti como uma criança pulando aqui, né? Eu gostei muito, né, de todos os contatos, né? Mas agora, conforme o tempo que estou morando aqui, né, eu percebi que algumas crenças muito antigas, né, estão voltando, né, estão me atrapalhando, né? E eu acho que tem muito a ver com o relacionamento com meu pai. Da infância, né? E se gostaria de limpar, né, e perdoar ele para eu conseguir aqui em frente, né? E você já trabalhou algumas dessas questões com a EFT? Já. Sim? Okay. Já. Então você pode trazer uma questão dessa pontual para a gente começar a fazer um trabalho agora? Meu pai, né, ele sempre era uma pessoa é até difícil para mim falar, porque ele nunca falou uma coisa positiva, né? Ele chegou em casa, né, ficou frustrado, né? E falou assim, eu só faço tudo para vocês, né? E assim, ele falou muito essa coisa de eu não sou merecedor, você não consegue, isso não vai dar certo, que você quer. Eu sempre tinha muitas ideias, né? Eu sou uma pessoa muito criativa, né? Uma criança muito assim, ativa, né? Sempre queria fazer muita coisa, e ele sempre falou, não, isso não vai dar certo, fica aqui, não funciona, pode esquecer, isso nunca vai funcionar.
até o final ele me falou, você não é merecedor, né? Eu acho que isso me acompanha muito até hoje, né? Porque quanto que eu tenho, quando eu recebo dinheiro, né? Eu me sinto até meio culpado. Eu gosto muito de dar, né? Mas eu tenho problemas em receber, né? Como empresário, cobrar dinheiro, né? Eu me sinto assim com problemas, né? Então eu queria pegar alguma cena, alguma lembrança lá do passado que você consiga trazer à tona agora, que traga algum sentimento de rejeição ou de não merecimento, alguma coisa que ele falou, alguma coisa que ele fez, para a gente trabalhar a emoção daquela memória, para a gente tentar ser específico, se for possível. Então, direto memórias, né? Eu enterrei as memórias. É isso que eu estava também explicando no e-mail, né? O que me acontece com o EFT, né? O EFT me abre muito uma camada superficial, né? E eu não consigo chegar em algumas coisas mais profundas, né? Porque eu enterrei, né? Eu falei, não, isso eu não quero mais pensar sobre isso, né? Mas eu nunca limpei, né? Então, o que eu sempre só lembro, né? Que ele chegou em casa, né? E a gente estava sentado na mesa de jantar, e ele sempre estava mal-humorado, o tempo inteiro, né? E assim, depois que ele comeu, né? Ele sentou com a cadeira para trás, cruzou as pernas e os braços e começou a falar mal sobre os filhos dele, né? Então, como é que você sente agora, lembrando só dessa imagem, assim? Como é que você sente agora? Tá uma dor na barriga, né? Então eu vou começar a fazer um pouco de EFT aí, a gente está avançando, falando sobre a cena, ok? Sim. Então vamos lá. Vou bater aqui no ponto do Karatê. E lembrando que vocês podem escrever no papel a questão, né? Eu esqueci de enfatizar isso no começo, mas a mesma coisa que vocês fizeram nas outras sessões. Vamos lá. Mesmo que eu tenha essa imagem do meu pai. Mesmo que eu tenha essa imagem do meu pai. Gravada na minha memória. Gravada na minha memória. Que me causa essa emoção. Me causa essa emoção. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha essa imagem do meu pai. Mesmo que eu tenha essa imagem do meu pai. Falando mal dos filhos. Quantos irmãos você tem? 2. Eu me aceito profundo e completamente. Essa imagem ficou marcada. Essa imagem ficou marcada. Eu lembro bem do meu pai. Eu lembro bem do meu pai. Sentado. Reclamando dos filhos. Isso me traz uma emoção ruim até agora. Uma sensação no meu estômago. É no estômago a sensação? É isso mesmo? Ok. Isso até hoje me incomoda. E eu comecei a enterrar essas lembranças. Porque eu não quero entrar em contato. Eu não quero ficar em contato. Porque é muito doloroso para mim. Chegou um momento que eu comecei a pensar. Eu não quero mais saber disso. Comecei a enterrar essas lembranças. Mas essa ainda ficou viva em mim. Eu lembro bem da imagem dele. Vamos agora investigar, tá? Fizemos a cena, então volta de novo, pensa na imagem dele e vê o que é que está surgindo agora. Sentimento, sensação, emoção. Aqui eu tenho uma certa dificuldade a pensar sobre isso, né? Tudo bem. A minha mãe faleceu logo que eu casei. Ela faleceu de câncer, né? Assim, eu tenho contato com ele até hoje, né? Mas no telefone a gente fala sobre o tempo, né? Nada mais, né? Fala só pelo? O tempo. O tempo, como o tempo está. Como o tempo está. Está frio, está calor. E assim, eu sempre ia ter gostado de uma amizade só com ele, mas isso eu tentei, mas nunca era possível, né? Então assim, eu me esforcei, né? Também como adolescente, né? Eu acho que, como que nós já falamos antes numa sessão, né? Eu sou mais velho, né? Eu assumi um pouco a responsabilidade para os outros dois, né? Que também estavam infelizes, né? Para minha irmã e para meu irmão. Sim, certo. Vamos lá, vamos voltar naquela cena de novo, tá? Lembra do seu pai de novo, falando, né? Ele começou a falar mal de você, dos irmãos, e ver qual é a sensação que aquilo traz para você agora. Tenta lembrar da cena e ver qual é o sentimento que ela traz para você. Vê se surge alguma coisa. É uma saudade, né?
Na verdade, eu sinto uma saudade dele como pessoa, né? Essa saudade vem com um sentimento de tristeza junto? Junto, Sim? Ok, vamos lá. Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta a saudade do meu pai, junto com a tristeza, eu me aceito profundo e completamente. Me fala uma coisa, nessa cena que você relatou, quantos anos mais ou menos você tinha? Então, assim, quando eu era criança, eu não lembro mais muito, né? Porque tinha tanta coisa que aconteceu, né? Que esse eu enterrei total, né? Mas essa que ele estava falando mal de você, dos irmãos, estava mais ou menos velhos, 11, 12, 13 anos. 13 anos, tá, ok. Quando eu lembro dessa cena, eu sinto uma saudade do meu pai. Eu sinto uma saudade do meu pai. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Quando vem a imagem dele, eu sinto uma saudade. Eu sinto uma saudade. Eu sinto uma tristeza. Eu queria ter amizade com meu pai. Mas não foi possível até hoje. Quando eu falo com ele ao telefone, a gente só fala sobre o tempo. Nós só falamos sobre o tempo. Nada de importante. Não consigo aprofundar. Uma amizade com meu pai. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma saudade. Parar um pouquinho agora. Durante a rodada você sente alguma coisa, surge alguma sensação, algum pensamento, alguma emoção? Assim, estou confuso, né? Porque me acontece coisas na vida real como que você contou antes, né? Eu estou com problemas até de decidir coisas porque eu não sei se vem da minha alma ou da minha cabeça, né? Pela cabeça eu já um tempo falei não, eu perdoei, né? Mas alguma coisa ainda está dentro, né? Eu só não sei explicar o que é, né? Está sentindo isso agora? Aqui dentro? É uma dor? É o que? É um peso? É um aperto? Um aperto. Okay. Um aperto aqui no coração, é isso? Sim. Okay. Quando o sentimento está bem inconsciente, a pessoa não sabe descrever, não vem cena, a gente trabalha a sensação física. Vamos fazer FT para isso. Tem um sentimento aí por trás, talvez venha à tona o que é, talvez não. Vamos fazer FT para isso, tá? Mesmo que eu sinta esse aperto no peito. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse aperto no peito. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta confuso. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me sinto confuso. Eu sinto um aperto no peito. Eu nem sei descrever o que é. Talvez uma tristeza. Eu sinto um aperto no peito. Talvez uma rejeição. Uma saudade do meu pai. Que vem com a tristeza. Eu sinto um aperto no peito. Eu me sinto um pouco confuso. É difícil de explicar o que é. Eu enterrei muita coisa. Racionalmente eu não quis mais saber. Racionalmente eu perdoei. Mas no meu coração ainda tem um aperto. Está sentindo alguma coisa? Eu estou começando a ficar mais aliviado. Aquele aperto aqui assim? Ainda está? Mais leve. Ainda existe, mesmo que seja menor? Existe ainda. Um pouco de aperto. O que é um aperto? Um peso? O que é agora no peito? Qual é aperto ainda? É um aperto ainda. Um aperto? Sim. Vamos fazer mais um pouco, tá? Surge alguma emoção junto ou só o aperto? É só aperto. Mesmo que eu sinta um aperto no peito, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta um aperto no peito, eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um aperto no peito.
Eu sinto um aperto no peito. Eu sinto um aperto no peito. Na minha mente racional eu perdoei. Na minha mente racional eu perdoei. Eu deixei tudo para trás. Eu deixei tudo para trás. Mas o meu corpo mostra. Mas o meu corpo mostra. Através desse aperto no peito. Através desse aperto no peito. Que ainda tem alguma coisa guardada. Ainda tem alguma coisa guardada. Rejeição. E rejeição. Raiva. Raiva. Mágoa. Mágoa. Abandono. Abandono. Tristeza. Tristeza. Meu corpo não me deixa mentir. Meu corpo não me deixa mentir. Não me deixa mentir. Embora a minha mente diga que já passou. Agora que já passou. Embora a minha mente. Embora a minha mente. Mesmo que a minha mente diga que já passou. Mesmo que a minha mente já deixou. Eu ainda sinto isso no meu peito. Ainda sinto isso no meu peito. Observa se tem alguma emoção surgindo, como é que está a sensação no peito. Eu fiz essas sessões relativas ao meu pai já algumas vezes. O que me aconteceu, que eu comecei a jogar muitas vezes. Então é muita tristeza, que eu não sou uma pessoa de jogar, mas assim eu saio muita emoção ainda preso. Eu acho que também foi bom isso. E dessa vez agora está saindo, tem alguma coisa... Estou sentindo. Como é que tá o aperto agora aqui? Ainda está melhor, está melhor. Ainda tem ou ele foi embora 100%? Um pouquinho. Tem um pouquinho ainda? Vamos fazer mais um pouquinho de EFT. Sim. Se surgir algum sentimento que você perceba, alguma memória, você pode falar a qualquer momento no meio da rodada. Você pode me interromper e falar. Lembrei de tal coisa, surgiu uma tristeza, uma raiva. Você pode falar a qualquer momento, tá? Vamos lá então. Mesmo que eu sinta essa emoção no peito, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu ainda tenha esse aperto. Que tem ligação com meu pai. Com as emoções que eu venho guardando. Eu me aceito profundo e completamente. Eu ainda sinto um aperto no peito. Eu ainda tenho um aperto no peito. Tem ligação com meu pai. Que tem ligação com meu pai. Com as experiências que eu vivi com ele. As experiências que eu vivi com ele. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Rejeição. Raiva. Várias vezes. Durante essas sessões de EFT. Eu liberei muitos sentimentos. Eu já chorei várias vezes. Liberou muita coisa. Mas ainda tem alguma coisa presa. Tem um sentimento no meu peito. Um aperto no peito. Tristeza no peito. Rejeição. Para um pouquinho. Observa se surge alguma coisa. Como é que está o peito agora? Está melhor. Melhorou mais? Sim. Ainda tem algum aperto? Passou 100%? Como é que está? 100% não passou. Mas aliviou mais? Aliviou. Tenta voltar de novo naquela mesma cena. Conta de novo para mim aquela cena. Fala para mim, né? Sim. Meu pai estava sentado. Repete para mim. O meu pai estava sentado, ele começou a gritar na mesa, que isso não funciona, tem que ficar assim, porque senão você nunca vai para frente, você não consegue, não consegue fazer, tudo que você faz errado. É sem lembranças que eu tenho de todo dia. Certo. Como é que você se sentiu agora? Contando essa lembrança, qual foi a emoção que ela trouxe para você? É que uma sensação que, porque eu nunca fiz nada, também quando eu era adolescente, porque eu não falei não para agora. Porque que eu não tomei uma providência e falei respeitei não. Sempre tudo. E isso traz algum sentimento de raiva de você mesmo por não ter feito nada, alguma sensação assim? Chateado não, com agora você? Pensando nisso, eu sinto uma leveza, me sinto mais leve com isso. Certo. Porque assim, eu próprio podia ter feito alguma coisa. Eu nunca fiz. Isso é uma conclusão boa, né? Isso é uma conclusão boa. Eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Eu não precisava ficar ouvindo o tempo todo. Eu tenho que investigar também se isso vem com um sentimento de chateação, raiva, porque eu não tomei uma providência. Sim. E você fica triste com você mesmo, chateado por não ter feito nada. Você poderia ter feito, não fez. Sim.
Qual o sentimento que vem por isso? Tristeza, raiva de você? Aí eu começo já a pensar, não sou forte o suficiente, né? Deveria ter conseguido. Né? Certo. Sou frágil. Vamos lá, vamos bater no ponto do cara aqui. Mesmo que eu não tenha conseguido falar nada para o meu pai, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha sido fraco, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha sido muito frágil, eu me aceito profundo e completamente. Eu devia ter falado alguma coisa. Eu poderia ter falado alguma coisa. Nada me impedia de falar. Mas eu simplesmente não falei. Eu fico me achando fraco. Eu me acho fraco. Me sinto incapaz. Eu poderia ter reagido. Mas eu não reagi. Eu poderia ter feito alguma coisa. Mas eu ficava escutando aquilo tudo. Paralisado. Aceitando tudo aquilo. Aceitando como se fosse uma verdade. Eu me sinto um fraco. Porque eu não reagi. Eu deveria ter reagido. Pensa agora nesse mesmo pensamento, né, que eu deveria ter feito alguma coisa, e ver como é que você se sente agora ao pensar nisso. Aliviado. Aliviou? Sim. Ainda vem um sentimento de eu sou fraco, por que eu não fiz nada? É que, na verdade, pensando na minha história, né, eu não sou, né, eu mudei de país, consegui se estabelecer num país que não é meu. Isso significa que você... Sou forte. Viu? Então, quem é que estava falando antes? A sombra, né? O ego, a sombra. Então o ego falava, eu sou fraco, porque eu não reagi. Aí quando isso vai embora, essa emoção, a essência dele brota e fala, não, você é forte, você se mudou de país e você se estabeleceu em outro lugar. Então isso é muito positivo, né? Isso é muito bom. E a gente vê que o processo dele não é tão simples de encontrar emoção, não é tão fácil de encontrar. Tem que ir perguntando, tem que ir pesquisando. Cada pessoa é diferente. Tem gente que chora na hora, que é fácil, que sente logo. Ele tem que pesquisar um pouquinho mais. Essa coisa de enterrar a emoção. Então a gente vai desenterrando aos poucos. Não tem que ter pressa, não tem que tentar acelerar a sessão. É perguntar, questionar, voltar, investiga. Se não surgir muitas memórias também não tem problema. Eu pergunto se surge. Se surgir, tudo bem. Se não surgir, a gente faz talvez por um outro caminho mais genérico e vê se emerge alguma coisa, né? Conta de novo lá do seu pai sentado na cadeira. Repete essa história para mim. Ele veio cada dia de trabalho, né? Ele estava frustrado, né? Assim, eu consigo entender o que aconteceu, né? Ele não conseguiu viver com a responsabilidade, né? Com os filhos, né? Assim, como que eu percebi depois que a minha mãe estava grávida comigo, né? Quanto que ele não era casado, né? Parece, eu não tenho certeza, ele casou porque ela era grávida, né? Comigo, né? E assim, ele falou depois, eu não consegui estudar, né? Eu não consegui fazer o que eu queria só por causa de vocês, né? Certo. O que é que você sente agora com essa frase, com esse pensamento? Isso me dá uma certa responsabilidade e culpa, né? Que eu sou responsável para a frustração dele, né? Sim. Veja a responsabilidade que a criança assume, a culpa que racionalmente a gente sabe que não é dela. Mas está aqui ainda, né? Então vamos lá. Vamos bater no ponto, cara. Mesmo que eu me sinta culpado. Pela frustração do meu pai. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta culpado. Pela frustração do meu pai. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me sinto culpado.
Pela frustração do meu pai. Pela frustração do meu pai. Ele já falou para mim. Ele já falou para mim. Que ele não conseguiu muitas coisas. Ele não conseguiu muitas coisas. Por minha causa. Por minha causa. O que é que ele não conseguiu por sua causa? O que é que ele alegava? Não conseguiu o quê? Estudar? Não ele conseguiu... queria estudar, com certeza ser mais próspero do que ele era, né? Ele foi vendedor de carro, né? E mesmo que ele vendeu BMW, né? E ganhou bem, né? Mas assim ele nunca gostou desse trabalho que ele fez, né? Certo. Eu me sinto culpado. Eu me sinto culpado. Pela frustração do meu pai. Pela frustração do meu pai. Por minha causa. Por minha causa. Ele não pôde estudar. Ele não pôde estudar. E ter uma vida melhor. E uma vida melhor. Ele me culpava por isso. Eu me culpo por isso. E ele me culpava por isso. Ele me culpava por isso. Para de novo, volta a pensar na mesma frase, vê como é que você sente agora com relação à culpa, da frustração do seu pai. Pensa de novo nele falando naquela mesma frase. Repete para mim a frase, como é que ele falava? Por causa de vocês, né? Eu sou responsável por vocês e por causa de vocês eu não podia fazer o que eu queria fazer na vida. Como é que você sentiu agora ao falar isso? Não faz sentido, né? Assim, não tem nada a ver comigo, né? Ele foi a decisão dele, né? Certo. Sim. Veio algum sentimento ruim ainda ao falar isso? Não, eu me sinto aliviado. Ok. Então vamos lá. Vamos bater aqui nos pontinhos, tá? Eu entrego essa responsabilidade. Eu entrego essa responsabilidade para o meu pai. Ao meu pai. A responsabilidade pela frustração dele. A responsabilidade pela frustração dele. É somente dele. É somente dele. E eu entendo a frustração dele. Eu não quero a frustração dele. Eu entendo a frustração dele. Eu entendo a frustração dele. Mas é responsabilidade dele. Mas é responsabilidade dele. Meu pai. Meu pai. Eu entrego a você. Eu entrego a você a sua responsabilidade. A sua responsabilidade. Isso, essa responsabilidade não é minha. A responsabilidade não é minha. Eu entendo a sua frustração. Eu entrego a sua frustração. Eu entendo a sua frustração. Eu entendo a sua frustração. Mas ela é responsabilidade sua. Mas ela é responsabilidade sua. E eu me liberto desse fardo. Eu me liberto desse fardo. Isso. Sentiu alguma coisa ao falar essas frases? Está começando até a rotar. Sim, né? Coisa aqui. Então essa é uma coisa que está aliviando aqui na barriga, né? Certo. Vou fazer mais uma rodada falando sobre isso para ver se vai saindo mais coisa, tá? Sim. Vamos lá. Mesmo que eu tenha assumido. Essa responsabilidade. Que eu sei que não é minha. Eu me aceito. Profundo e completamente. Mesmo que eu tenha carregado até hoje. O peso dessa responsabilidade. Que nunca foi minha de verdade. Eu me aceito profundo e completamente. Até hoje eu carreguei esse peso. De responsabilidade. Pela frustração do meu pai. Ele falava para mim. Que a culpa era minha. E dos meus irmãos. Hoje eu tenho consciência. Que a responsabilidade é dele. Meu pai, eu entrego a você. Essa responsabilidade. Que nunca foi minha. E eu me perdoo. Por ter carregado. Essa culpa até hoje. E eu me libero dessa culpa. E entrego a você. Essa responsabilidade. Como é que você sentiu? Eu me sinto muito melhor. Saiu mais. Pode falar. Consigo entender algumas coisas, porque aconteceu muita coisa, né? Mas assim, eu entendo hoje que como crianças, né, nós fizemos coisas em reação a ele, né? Sim. E assim, no final, ele se sentiu culpado também, né? Ele também se sentiu culpado? E assim, nós estamos num círculo vicioso, né? Da culpa, né? Da culpa, né? O meu irmão fez uma tentativa de suicídio, né? A minha irmã ficou grávida com 17 anos, né? Ela se colocou uma roupa para esconder o filho até os 8 meses, né? Que a minha mãe só percebeu, né? E eu fiquei doente, né? Com depressão, né? Eu fiquei na psiquiatria, fechado um tempo, né? Então, assim, foi uma fase não muito fácil, né? E
me achei um louco, né? Sim, certo. Tá. Tem mais alguma memória que você consiga trazer, que traga alguma emoção, alguma coisa que ele falava, alguma frase, para a gente fazer mais um pouco de EFT? Não sei. Nesse momento não está surgindo nada? Nesse momento não. Uhum. Mas o que ele costumava falar era isso, a culpa é sua. Ele costuma falar, vocês não merecem, né? Vocês estragam a minha vida, né? Vocês são culpados que eu não estou bem, né? Certo. O que é que você sente agora ao pensar nisso? Você é culpado porque eu não me sinto bem, você não merece. Como é que você sente agora ouvindo essas frases, quando você fala isso? Eu sinto uma tristeza, né? Tem uma tristeza? Sim. E às vezes não vem o evento em si, porque tem vários eventos com aquela mesma emoção, mas a gente repete isso. Você não merece, você não merece. E vai limpando a energia dos eventos. Se surgir um evento específico, a gente trabalha ele, senão fica meio que no genérico e vai ajudando a limpar também, tá? Vamos lá, vou bater no ponto do Karatê. Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, ao lembrar do meu pai, falando que eu não mereço, que eu atrapalho a vida dele, eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto a tristeza. Vai batendo aqui em cima, isso. Eu sinto a tristeza. Quando eu lembro do meu pai. Falando que eu não mereço. Repete com as suas palavras. Pode falar em alemão, tá? Pode repetir como ele falava para você. Como é que ele repetia para você? Vai batendo nos pontinhos e vai falando. Já não sei mais alemão. Você prefere falar em português, tudo bem. Você não merece, você não consegue, isso não é para você, isso você pode esquecer, você nunca vai conseguir, as coisas que você começa não fazem sentido, você é tudo errado, nada vai dar certo, você não vai conseguir, você não merece, isso não vai dar certo. Nada vai dar certo. O que você fez está tudo errado. Como é que você está sentindo ao falar isso agora? Está saindo muito peso, né? Está saindo peso? É. Então, esse é um exemplo daquelas frases genéricas que podem funcionar, né? Isso tem vários eventos onde ele ouviu isso. Não está surgindo o evento específico, mas vai limpando no genérico, vai limpando e vão saindo essas camadas. Então, claramente ele sente um alívio no final. E por que eu pedi ele para repetir em alemão? Porque talvez tenha mais força na língua dele, mas ele já esqueceu, né? Já está mais brasileiro do que alemão, então... Mas se de repente você, na hora que estiver aplicando a técnica, quando você aplica, você fala em alemão ou em português? Português. Fala em português. Interessante isso, bem interessante isso. Assim, tudo que tem a ver com o Brasil, eu só posso pensar em português, né? E tudo que tem a ver com a Alemanha, assim, sou em alemão, né? Sim. Mas como que isso tem ligação com o Brasil, EFT, né? Eu só posso fazer em português. Engraçado isso. Vamos lá, vamos fazer mais uma última rodada, para a gente deixar a sessão, você falando sobre essas frases que ele falava para você, tá? Vamos bater aqui de novo, vamos ver o que vai acontecer. Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que essas frases tenham ficado marcadas profundamente em mim, eu me aceito profundo e completamente. Isso. Essas frases ficaram marcadas em mim. Você não merece. Você não vai ser nada na vida. Você atrapalha a minha vida. Vai falando, pode ir completando, vai falando as frases que ele fala. Você que não merece. Tudo que você faz não vai dar certo. Você não vai conseguir. Isso não dá certo. Isso que você faz não funciona. Isso pode esquecer. Nunca vai dar certo. Você não merece. Não vai dar certo. Você não é merecedor, isso não funciona o que você faz, isso não vai dar certo. Isso. Como é que você sentiu? É um grande alívio, né? Cada vez que faz, vai aliviando, né?
Então, o que eu recomendo é que você faça muitas e muitas rodadas, trazendo à tona esse sentimento, lembrando da imagem dele, da expressão que ele fazia, até que isso perca completamente a força, até que você consiga dizer essas frases sem sentir nada, absolutamente nada. E depois você pode se aprofundar, trazendo frases de perdão, eu perdoo meu pai, eu me perdoo, para ir limpando ainda mais alguma coisa que ainda tenha ficado ali, um pouquinho no fundo. É com minha mãe, né, que eu não falei dela, né, porque eu consegui conversar uma hora antes que ela faleceu, né, e assim nós dois nos perdoamos, né. Então foi uma sensação muito boa, né, e por isso a minha imagem dela, né, é muito bem, né. Sim. Só que com meu pai nunca conversei, né? Nunca conversamos, né. E porque ele não está aberto a isso. Ele não está aberto, né. Isso. Então eu tenho que liberar isso para eu conseguir fazer a minha vida com calma e com força. Mesmo que ele não se abra. Mesmo que ele não se abra. Então a gente pode entrar num processo de perdoar, se perdoar sem precisar da outra pessoa para isso. Senão a gente estava refém. A pessoa morreu e agora? Não tem mais como conversar com ela. A pessoa não quer falar. E está tudo bem, a gente pode limpar isso mesmo sem a outra pessoa dizer nada. Então é um processo interno seu. Às vezes uma conversa ajuda, né? Com certeza, mas tem casos que isso não é possível, né? Ok, então, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero me desculpar por qualquer coisa, porque não é fácil para mim falar sobre isso, né? Mas eu acho você um grande profissional, né? Eu gostei muito de ter encontrado você lá no internet, né? Onde eu procurei por autoconhecimento, né? E parece que você é um grande amigo meu, só porque eu vejo você todos os dias. Não, a gente que agradece. Muito obrigado.